Mercedes-Benz e-Actros 400, novidade boa, hein? Tá aqui na Fenatran, em São Paulo. Ao meu lado, Marcos Andrade, tudo bem? Tudo bom? Da Mercedes-Benz, vai contar um pouquinho pra gente dessa história. Olha, ele equivaleria a um Atego 2430, mas não é um substituto, né? Explica pra gente conceitualmente o que temos aqui. Então, na verdade a gente trouxe esse caminhão é um lançamento da feira da IAA recente. É um caminhão que, na verdade, nessa configuração, ele já está em produção em série na Alemanha. Então é um caminhão nosso que, dentro da estratégia global da Daimler Trucks de reduzir a emissão de CO2, esse é o caminhão principal hoje que já pode ser comprado por qualquer cliente europeu. A gente resolveu trazer aqui para o Brasil para gerar o debate, para gerar a discussão sobre a eletrificação no Brasil. A Mercedes-Benz aqui no Brasil acredita na eletrificação, então a gente acredita como nossa matriz, a gente acredita que a eletrificação é o caminho do longo prazo. Da mesma forma que quando a gente fala de distâncias maiores, longa distância, que a gente vai ter soluções baseadas em célula de combustível alimentado por hidrogênio. Mas claramente isso passa por uma discussão muito grande com nossos clientes para ter um produto que seja também sustentável do ponto de vista econômico. Não adianta a gente apresentar soluções que sejam ambientalmente corretas, mas que também não assegurem a rentabilidade e a sustentabilidade das empresas. Então o objetivo de trazer esse caminhão aqui hoje é justamente para gerar um debate. Esse é um caminhão que hoje na Europa faz esse trabalho regional. Então a plataforma dele é uma plataforma, a cabine do Actros, é uma cabine 2.3 na verdade, não é a versão que a gente tem aqui do Actros, nosso Actros conhecido no mercado brasileiro, que é a cabine 2.5 de largura, e por isso que ele corresponde em termos de capacidade de carga também ao que o nosso Atego aqui no Brasil faz, um Atego 2430, um Atego 2433, que seria agora a nova versão Euro 6, né? E justamente o grande objetivo é esse, é gerar o debate, conversar com os clientes, mostrar que tecnologia está aí, a tecnologia está disponível, agora a gente tem que discutir infraestrutura, subsídio, é um tema para a gente começar uma discussão para criar essa meta de longo prazo de reduzir cada vez mais a emissão de CO2. Exatamente, seguramente o debate está aberto, todo mundo vai ver e-Actros, uma identidade visual bastante peculiar, vai chamar atenção, não tem como, mas vão perguntar aí quando vai começar a testar. Não sei se vão te perguntar se está vendendo aí nesse momento, mas vai testar, vai rodar em algum lugar, algum laboratório específico com esse caminhão. O que vai acontecer aí nos próximos dias ou semanas após a Fenatran? Não, na verdade, nesse momento, a gente ainda não tem um plano concreto de como que a gente vai, quando que a gente vai vender esse caminhão e quando que exatamente a gente vai testar esse caminhão. Na verdade, o objetivo é justamente conversar com os clientes para entender se esse caminhão seria adequado para algum tipo de aplicação que algum cliente tem interesse e a partir disso a gente vai gerar a discussão sobre testes e aplicação. Na verdade, uma coisa muito importante também, né, que a gente sempre tem comentado, vender um caminhão elétrico não é simplesmente entregar o produto. Então o produto está disponível. Esse produto aqui ele está disponível, na Europa ele já é série. Por outro lado, o grande desafio do elétrico é que você tem que vender um pacote de solução que passa justamente por um estudo muito complexo da logística do nosso cliente. Exatamente, você tem uma série de questões de infraestrutura, etc. Por exemplo, quando a gente tem um caminhão a combustão, normalmente se fala numa tropicalização, você não consegue trazer um produto de um para um da Europa para o Brasil. Num caminhão elétrico também precisa desse tipo de tropicalização aqui no Brasil? O que precisa mudar? Eu acho que a primeira condição, a primeira característica clara que a gente sempre olha quando a gente vai operar no Brasil é a característica das nossas rodovias, das nossas estradas. Por outro lado, o que a gente tem visto? Um caminhão, normalmente, as operações com caminhão elétrico têm sido operações mais tranquilas, eu diria, do ponto de vista de carga, do ponto de vista de vias por onde esse caminhão opera. Então, num primeiro momento, ou seja, para baixo volume, para operações específicas, eu não vejo grande risco de ter um caminhão testado na Europa e aplicado aqui no Brasil. Por outro lado, na hora que a gente for pensar
em uma aplicação realmente de longo prazo, um volume grande, um produto já seriado de alto volume, aí sim, aí a gente tem que passar por toda a nossa bateria de teste para ter certeza de que em qualquer tipo de aplicação, em qualquer tipo de rua, em qualquer tipo de clima, em qualquer tipo de condição, ele vai operar bem. E claro, o elétrico você tem algumas peculiaridades. Você operar em temperaturas extremas, seja para cima ou para baixo, tem os seus efeitos. Você operar com muita vibração, tem que olhar o que isso afeta a bateria. Você tem os temas de refrigeração de bateria. Então tem uma série de outros temas novos que acabam surgindo e que obviamente tem que ser testados. E como a gente sempre fala, a Mercedes-Benz procura sempre ter um nível alto de confiabilidade, então a gente sem dúvida vai precisar testar bastante. Legal, tem um invasor aqui, o Roberto entrou. Deixa eu me intrometer na conversa de vocês, Marcos. Seguinte. Não, peraí, Por vamos quê? lá, olha para Viu? câmera. Por que, Marcos, que vocês escolheram uma cabine tão simples para apresentar o e-Actros? Ela não tem teto alto, não tem leito. Na verdade, eu tinha comentado, esse caminhão na Europa e que seria um correspondente aqui no Brasil é o nosso Atego 2430. Então na Europa, a linha Atego, ela é utilizada como o nosso Acelo aqui no Brasil. E o Actros é usado na Europa como o nosso Atego. Então na verdade, fazendo um paralelo, aqui seria um Atego 2430, que agora na versão Euro 6 vai ser 2433, né? Então a gente trouxe esse caminhão porque é o caminhão que hoje é um caminhão já de série na Europa e a gente queria trazer para gerar esse debate e para mostrar que a gente tem a tecnologia disponível. Então não é uma questão hoje de o caminhão existe, não existe, a tecnologia existe. É uma questão de viabilizar economicamente e do ponto de vista de infraestrutura para poder aplicá-lo no Brasil. Você já deu pelo menos uma explicação racional, né? Isso. Certo? Era isso que eu queria. Tá. Não, mas aproveita, fica aqui, porque a gente precisa falar também sobre o Atego autônomo e que você disse que acredita muito nesse tipo de tecnologia. Por que você acredita tanto nessa tecnologia? Para quando a gente pode pensar numa viabilidade comercial, ainda que sejam operações controladas, mas vocês apresentaram como nível 4 de automação. Então explica para a gente conceitualmente esse produto e por que ele é tão interessante, né, para o mercado. Então, olha, veículo autônomo, acho que é a primeira grande mensagem que a gente tem que dar. O veículo autônomo não tem o objetivo de acabar com a profissão do motorista. Então, isso daí é um receio. Isso é extremamente importante, porque toda vez que a gente fala de autônomo, vem aqui, vocês querem acabar com a nossa profissão. Calma, pessoal, calma. Isso. Para que serve o autônomo? Na verdade, ele é para operações onde exista risco para o motorista. Então a gente vê muitas obras civis, o exemplo típico aí é a construção dos diques de barragens, que tem sido objeto de muito debate, que tem grandes potenciais aí nos próximos anos de construções desse tipo e que tem risco para o operador. Então, na verdade, a gente não quer que um motorista esteja lá e para isso, então, faz sentido um veículo autônomo. Outro é a eficiência. A gente tem o nosso exemplo, por exemplo, na cana, de um produto que é L2, na verdade é nível 2 de automação, mas que busca precisão. Então, assim, nenhum motorista de noite, operando no meio do canavial, consegue uma precisão de 2,5 cm na condução do caminhão. Então, esse é o grande objetivo de você ter o nosso caminhão na operação do canavieiro. E esse caminhão que a gente apresentou aqui, que é o nível 4 de automação, ou seja, é o nível maior de automação para ambiente fechado, o que ele busca? Eficiência em manobra. Então, basicamente, ele está operando dentro da IP, que é o nosso cliente, que foi o primeiro cliente a comprar esse caminhão, e ele vai fazer a logística interna, conectando a parte fabril com o CD para a remessa da produção. E qual que é o grande desafio que eles têm ali? É manobrar o caminhão na doca certinho. Ele tem que ter uma precisão muito grande na manobra para conseguir fazer o carregamento e o descarregamento. E para isso, um ser humano leva alguns minutos, vamos chamar assim, para conseguir fazer essa manobra. E um veículo autônomo consegue fazer isso num tempo muito mais eficiente
porque simplesmente ele está tratando de algoritmos matemáticos, né? Então esse é o grande objetivo, quer dizer, você buscar eficiência em operações que fazem sentido essa eficiência, onde o ser humano não consegue atender ou onde ele está em risco, ou em situações onde você tem problema de conforto também. Você está operando uma condição muito desconfortável, alta temperatura, Sim. vibração. Acho que numa situação dessa controlada dentro de um centro de um armazém, um centro de distribuição, uma operação razoavelmente limpa. Mas e numa situação do canavial, por exemplo, que você tem lama, tem terra, e o caminhão ele é todo cheio de sensores, por isso que ele consegue ler todo o ambiente. Não tem problema de sujar esses sensores, dar alguma pane de leitura, algumas coisas nesse sentido, precisa ficar limpando o tempo inteiro. Qual que é o desafio nesse sentido? Ou não existe? Esse é um grande desafio. É por isso que na cana a gente ainda tem o nível 2 de automação, ou seja, ele é guiado pelo GPS, ele mantém a rota pré-definida de acordo com esse GPS, mas ainda tem um motorista na cabine. Exatamente, esse é um grande desafio. A gente tem investido bastante, está testando e fazendo testes para evoluir também nesse segmento para o nível 4 de automação. Mas o que a gente tem buscado, na verdade, é soluções que façam sentido em cada aplicação. A automação, mais do que nunca, não é um pacote feito. Então, se você chegar e falar assim, eu quero o veículo de série autônomo, esse veículo não existe. O que existe são soluções e pacotinhos que a gente, junto com parceiros, configura e faz uma solução final. Foi o caso aqui da IP, foi o caso das aplicações de cana e será o caso de novos clientes que queiram uma aplicação dentro de um porto, dentro de um aeroporto, dentro de um centro logístico. Cada solução vai ser configurada de acordo com a necessidade, sem mais nem menos. Até porque soluções que têm alta tecnologia são soluções que demandam também um esforço tecnológico grande, um preço mais elevado. Então não faz sentido você ter um excesso também de tecnologia quando não é necessário. Por isso que o nosso negócio, na verdade, é sentar com o cliente, estudar a aplicação, buscar os nossos pacotinhos de soluções e configurar um caminhão adequado para ele. Tá. Marcos, o seguinte, vamos mudar de pista para ultrapassar o que está aí na frente. Seguinte, isso com base em algumas observações que a gente ouve ou faz, né? A cabine do Acelo não estaria precisando de uma, vamos dizer assim, né? Uma renovação, já faz um tempinho que ela está aí, né? A gente entende que sim. Existem projetos em estudo para isso. Quem sabe é uma novidade que pode vir em breve. Mas a gente entende que sim. A gente, na verdade, o grande objetivo nosso sempre é atender os clientes com um produto muito confiável. Então, a gente teve um desafio muito grande nessa Fenatran de fazer a atualização para o Proconv P8, né, a nova norma de emissão. Então o Acelo a gente manteve a cabine ainda da forma como a gente conhece hoje, até porque ele é um produto extremamente confiável. Então o nosso primeiro objetivo foi, vamos manter essa confiabilidade e talvez um próximo passo vai ser investir mais nessa parte de conforto. Vocês têm bastante coisa aqui com tecnologia de ponta e o Acelo, apesar de confiável, já é uma coisa que, né, deixaram para trás já um pouquinho, né? Na verdade, eu diria assim, acho que a gente tem que olhar todos os segmentos, a gente procura intensamente fazer um balanço de investimento, né? Lamentavelmente o dinheiro não é infinito, então a gente tem que atender a legislação, a gente tem que atender demandas específicas, a gente tem que olhar o futuro, mas a gente está olhando o Acelo e vai ter novidades. E nesse caso, por exemplo, do Acelo, a tendência é uma solução local ou buscar, por exemplo, alguma coisa do Canter ou alguma coisa do Atego europeu? Olha, a gente não pode ainda nesse momento abrir detalhes, mas não de qualquer pode. Forma não pode. Pô, queria tanto poder noticiar isso aí, cara. Infelizmente não, mas a gente é um segmento que a gente tem olhado sim. A gente tem defendido muito o Acelo globalmente. O Acelo é um produto único no nosso portfólio, né? Ele é um produto que faz todo sentido para a aplicação brasileira. A gente olha na Europa, o Acelo faz aqui no Brasil a função que o Atego faz na Europa,
né? Então é um produto único brasileiro, é um produto que a gente tem defendido muito e que vai ter suas melhorias. A gente já trouxe agora mesmo, se a gente for olhar o que tem de melhoria no Acelo. A gente tem o câmbio G70, que é um câmbio Mercedes, é um câmbio G70 automatizado. A gente melhorou muito a troca de marcha dele, a gente reduziu o esforço de embreagem, ele tem agora um auxílio que reduz o esforço de embreagem, um auxílio pneumático que reduz o esforço de embreagem. Então a gente tem olhado também o Acelo, com certeza. Comigo é isso. Com você é isso? Obrigado. Marcos, valeu, cara. Muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Roberto também pela invasão. Luna que está aí filmando a gente. Pessoal, queria agradecer a audiência de todo mundo. Lembrando que a gente precisa do apoio de cada um de vocês para o canal MTED continuar bombando. Então clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!